Boa noite, turma do oitavo ano. Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, espero que estejam se cuidando na casa de vocês. E hoje é dia 29/4, chego a mais um encontro com vocês, tratando de mais um assunto. Hoje vamos falar de números quadrados perfeitos, vamos falar de raiz quadrada exata de um número racional negativo e vamos falar também de raiz quadrada aproximada de um número racional não negativo. Então, esses três assuntos é a nossa aula de hoje. Vamos começar, então. Gente, a respeito de dúvidas, não tive dúvidas em relação aos exercícios da aula passada, no Clipe Escola. Como não tive dúvidas, eu creio que foi bem tranquilo de resolver e eu creio que todo mundo teve facilidade. Se todo mundo teve facilidade, vou dar como conteúdo para o próximo conteúdo. Certo? Claro, se vocês tiverem dúvidas, sempre, caso tenham dúvidas, sempre podem estar enviando para mim, que eu vou estar resolvendo todas elas. Certo? Bom, continuando então a nossa atividade. Separei hoje para vocês um material. Então, abrindo, gente, primeiramente o livro na página 48, tá? Página 48. Vou abrir aqui o material, vou colocar aqui um título. Vamos lá, página 48. Título é Números Quadrados Perfeitos, tá? Números quadrados perfeitos. Gente, números quadrados perfeitos, vocês já devem ter visto. Vimos já várias vezes, só que eu acho que talvez com esse conceito vocês não viram esse nome. O que seriam números quadrados perfeitos? Números quadrados perfeitos. Vou escrever aqui para vocês e a gente vai assimilar isso. Vamos lá, vou abaixar aqui, números quadrados perfeitos. Primeiro conteúdo de hoje, tá, gente? Números quadrados perfeitos são todos os números que admitem raízes. Ou seja, todos os números que têm raiz quadrada. Escrevam isso no caderno de vocês, tá, gente? Esse é o primeiro conteúdo. Bem tranquilo. Então, vamos lá, um exemplo, né, de números quadrados perfeitos. Vou inserir aqui para vocês uma tabela onde vamos fazer a decomposição de um número, tá? Então, 1, 2, 4, 6, 7. Vamos lá, aqui. Uma tabela. Vamos decompor aqui, gente. Deixa eu só excluir essa coluna, que essa aqui não tem necessidade, tá? Então, essa aqui vou excluir. Pode sumir, por favor. Vamos lá. Essa aqui. Excluir coluna. Tá, gente? Então, atenção, vamos lá. O número 144. Vamos decompor o número 144 por 2. Dá o quê? 72, né, gente? 72 por 2 dá 36. Por 2 dá 18. Por 2 dá 9. 3 e 1. Armando isso aqui em fatores, gente, então fica o quê? Vamos lá, ficou 2. Seria uma potência, uma equação, né? Ficou o quê? 2 elevado a quê, gente? 2 elevado a 1, 2, 3, 4. 2 elevado a quarta, né? Vezes, vou colocar um vezes normal, 3, vou colocar um 3 de potências também, 3 elevado ao quadrado, certo, gente? Então, foi isso que ficou, certo? Essa aqui é o resumo da nossa fatoração de 144, beleza? Esse número aqui, 2 à quarta vezes 3 ao quadrado. Bom, gente, o que a gente pode falar sobre isso aqui? Podemos dizer que todos os expoentes são pares, tá? Ok, todos os expoentes são pares dessa fatoração, certo? E se, vírgula, os expoentes, e sempre se os expoentes forem pares,
então este número é um quadrado perfeito. Certo, gente? E6 sempre C, vírgula. EC, vírgula, E sempre C, vírgula, os expoentes forem pares, então este número é um quadrado perfeito. Certo, gente? Este é o conteúdo. Vamos fatorar mais um número para vocês entenderem realmente, tá? Vamos lá. Vou fatorar agora o número 450. Isto é o exemplo, tá, gente, que estou tirando aí do livro da página 49. Vou fatorar o número 450. Primeiro por 2 vai dar 225, né? Certo? Vai ser agora por 3, vai dar 75. Por 3 vai dar 25. Por 5 dá 5. 5, 1. Perfeito. Então ficou o quê? Vamos escrever aqui em forma de potências fatoradas. Ficou 2 elevado a 1, né? Só tem um 2, não é? Vezes 3 elevado ao quadrado, né? Tem 2, 3, vezes o quê? Outra potência, 5 elevado ao quadrado, certo? Então, ficou isso aqui. Beleza? Observe que nem todos os expoentes foram pares. Qual expoente não foi par? O do número 2, 2 elevado a 1. Esse 1 não é par, 1 é um número ímpar. Então, o número 450 não é um quadrado perfeito. Certo, gente? Então, o número 450 não é um quadrado perfeito. Feito isso, gente, a gente já pode fazer as atividades da página 49. Atividades da página 49 é as atividades 2 ao 6, tá, gente? Atividades 2 ao 6 da página 49. Façam essas atividades aqui, tá? Vou deixar aqui em vermelho. 2 ao 6 da página 49, fazendo essas atividades. E aí eu posso recomeçar agora o conteúdo. Então, como são conteúdos curtos, eu decidi resumir hoje a aula em um vídeo, fazer essas 3 aulas, que são aulas bem curtas e bem tranquilas, porque muito conteúdo vocês já viram, para que a gente não fique, às vezes, perdendo tanto tempo. Tudo bem, gente? Então, o próximo conteúdo, eu vou falar com vocês de raiz quadrada exata de um número racional negativo. Tá, gente? Raiz quadrada exata de um número racional negativo. Este é o título do próximo tópico. E isto está onde, professor? Ah, está lá na página 50, tá, gente? Página 50. Beleza? Gente, então atenção, ó. Como que a gente vai poder responder isso? Então, raiz quadrada exata de um número racional não negativo, a gente já fez bastante exercício sobre isso. Então, eu vou fazer aqui uns exemplos com vocês. Veja só, eu tenho até o material separado aqui para a gente olhar. Vou abrir aqui. Opa, já estava até aqui. Professora, só passar para cá, né, professora? Aqui. Veja só, como calcular a raiz quadrada de um número racional não negativo? Veja só, gente, observe, eu vou fatorar, veja que está fatorando aqui o número 2704, certo? Então, ele fatorou primeiro por 2, deu 1.352, por 2 deu 676, por 2 deu 338, por 2 deu 169, por 13 deu 13, por 13 deu 1. Fatorou normal o número 2.704, a raiz quadrada do número 2.704. Pergunta, esse número é quadrado perfeito? Sim, porque veja aqui que aqui tem a forma dele, ó, gente, aqui está escrito a forma dele fatorada, tá certo? Veja só, 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 13 ao quadrado.
veja que todos os expoentes são pares. Se os expoentes são pares, então este número é um quadrado perfeito. Tá bom, gente? Continuando aqui. Bom, então raiz quadrada exata. E aí, ó, gente, ele vai criar um exemplo. Eu vou voltar aqui com vocês no nosso documento, para que a gente aprenda a fatorar, então, um número que seja decimal ou um número fracionário. Já foi dito isso para vocês também no ano passado. Vamos ver como que vai ser feito. Olha só. Número 1. Vou baixar um pouco o texto agora, colocar 18, um texto em preto. Tá, gente? Aqui preto. Vamos lá. Opa, aqui é branco. Nenhuma. Tá? 1. Gente, então o exercício 1, ele pediu para a gente fatorar o número 576, tá? Fatorem o número aí, 576 no caderno. Eu já dei o exemplo com o número 2704, que é a mesma coisa, mostrando que se os expoentes forem pares, tudo bem, tem raiz. Se os expoentes não forem pares, então esse número não é quadrado perfeito, quando a gente fatora o número, tá? Bom, criando aqui um exemplo 2, vou copiar o enunciado para vocês. Gente, como posso fatorar o número 42,25? Então, como posso fatorar o número 42,25 centésimos? 42 inteiros, 25 centésimos. Peço a compreensão de vocês aqui, atenção, que isso é um assunto bastante importante. Veja só, como posso fatorar o número 42,25? Vou aqui inserir uma outra tabela, tá? Tabela bem grande aqui de, acho que 8 linhas, tá ótimo. Tá, gente? Aqui, ó, 8 linhas. Primeira coisa que a gente tem que fazer, gente, antes da gente começar a resolver isso, vou até mudar de cor aqui, ó, para vocês verem que eu vou resolver de azul a resolução. Como posso fatorar o número 42,25? Primeira coisa, a gente tem que transformar esse número 42,25 em uma fração. É muito mais fácil a gente tirar uma raiz quadrada de uma fração do que tirar uma raiz quadrada de um número decimal. Porque o número decimal e a fração, eles conversam entre si. Eles conversam. Então, como eles podem conversar entre si, eu sugiro que vocês vão pelo caminho e tenham essa ciência de ir pelo caminho da fração, que vai ser muito mais fácil para vocês, tá? Então, vou abrir aqui uma raiz quadrada, né? Então, tem uma raiz quadrada e dentro desta raiz eu vou fazer uma fração, certo? Aqui. Então, gente, em cima da fração, lembre-se que a gente já teve aula disso em alguma aula passada, se eu não me engano, tá? Ou não? Bom, eu acho que sim. Veja só, 42, primeira coisa que a gente faz, gente, escreva o número sem a vírgula. 4.225. 4.225. Tirei a vírgula ali, tá? Gente, reparem também que esse número tem duas casas depois da vírgula. Lembrem-se, se eu tiver uma casa depois da vírgula, esse número é sobre 10. Se eu tiver duas casas depois da vírgula, esse número é sobre 100. Se eu tiver 3 casas depois da vírgula, esse número é sobre 1.000. 4 casas depois da vírgula, esse número é 10.000. E assim por diante. Então, uma casa é 10, 2 casas é 100. Quantas casas esse número tem depois da vírgula? 2. Depois da vírgula, esse número tem 2 casas. Logo, esse número aqui é sobre 100. Tá, gente? Sobre 100. Beleza? Tá lá, ó. 4.225, escrevi o número sem a vírgula, sobre 100. Gente, agora é o seguinte, vamos tirar a raiz de 4.225. É um número grande e um número até bem complicado aí de ser tirado. Então, vamos ver se ele tem uma raiz, né? 4.225. Gente, 4.225 não é um número par, então ele não é divisível por 2. 4.225 é um número que é divisível por
3, 6 mais 2 é 8, mais 5, 13. Também não é divisível por 3. 4.225 é divisível por 5, tá, gente? Então, vai ficar o quê? 8, que mais? 4, que mais ali? Sobra 2, 25, 845, tá, gente? 845, esta é a divisão por 5 de 4.225, tá, gente? Confirmem aí na casa de vocês. 4.225 divididos por 5 é 845, tá? 845 divididos por 5. Gente, 8 divididos por 5 dá 1, né? Sobra 34 divididos por 5 dá 6. 45 divididos por 5 dá 9. Resposta 169. 169 vai dar para dividir por quanto? Eu acredito que seja por 13, né, gente? 169 divididos por 13. 169 divididos por 13 é 13, tá? 13 divididos por 13 é 1, tá bom, gente? Então, escrevendo aqui a fatoração desses números, ficou quanto? Vamos lá. Escrevendo aqui, inserir, né, uma nova equação. Vamos lá. Vamos escrever aqui. Fica 5. Vou escrever em forma de potência, tá, gente? Ó, forma de potência, 5 elevado ao quadrado, tá? Vezes 13, ó, em forma de potência, de novo, vou colocar aqui, 13 elevado ao quadrado, tá, gente? Ó, expoentes pares. Se expoentes pares, então... Opa, passei aqui da linha. Vamos lá, vou escrever aqui fora, né, gente? Ó, certo? Então, veja só, ficou essa resposta, né? 5 ao quadrado vezes 13 ao quadrado. Se expoentes pares, então este número admite raiz quadrada, certo, gente? Esse número admite raiz quadrada. Vocês lembram de uma regra que eu passei para vocês no ano passado, que para a gente tirar uma raiz quadrada, basta que a gente corte nossos expoentes quando eles estiverem sobre 2? Vamos fazer isso. Então, vamos cortar, gente, o expoente ao quadrado de ambas as bases. Eu tenho 5 ao quadrado vezes 13 ao quadrado. Corte aquele expoente quadrado, fica 5 vezes 13, certo? 5 vezes 13. 5 vezes 13 é 65, tá, gente? Eu só cortei o quadrado ali dos expoentes, beleza? Então, a resposta é 65. Bom, gente, continuando aqui. Então, vocês viram que a resposta lá, a raiz quadrada de 4.225 é 65. É isso, né, gente? 65. Raiz quadrada de 100 é 10. Bem tranquilo, né, gente? Raiz quadrada de 100 é 10. Continuando, gente, 65 divididos por 10. 65 divididos por 10 é bem tranquilo de fazer, porque é só encaminhar a vírgula, gente, que está ali depois do 65, uma casa para a esquerda. Logo, fica 6,5. Esta é a resposta. 65 divididos por 10 é 6,5. Então, né? Escrever aqui, ó. Então, a raiz quadrada de 42,25 é 6,5. Beleza, gente? Olha tudo que a gente fez, prestem atenção. Primeira coisa, transformar o número decimal em uma fração. Tiro as raízes de cima e de baixo, tá, gente? Ó, tirei a raiz de 4.225. Se vocês quiserem ir por esse sistema, eu acho bem tranquilo. Corte os expoentes quando eles estiverem sobre o quadrado, né? O 2 aqui corta esses expoentes, ó. Beleza? Cortou esses expoentes, fica só 5 vezes 13 igual a 65. Resultado, 65 sobre 10, 6,5. Beleza, gente? Este foi o exemplo aí. Então, feito isso,
vocês poderão fazer as atividades da página 51, exercícios 1 ao 3, tá, gente? Exercícios 1 ao 3, beleza? Então, essas são as atividades de hoje. Vou voltar agora aqui com vocês. Gente, então é isso, tá? Espero que vocês tenham aprendido. Foi tudo bem tranquilo, eu acredito, tá? Então, eu ia passar 3 temas, mas como a aula já está um pouco longa, vai ficar só 2 temas hoje. E é isso. Bons estudos, façam as atividades, continuem sendo estudantes. Estudante é a pessoa que estuda, né? Pratiquem o ato de estudar. Abraço, gente. Até depois. Até o próximo encontro.